Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui para a gente explorar juntos algumas ideias interessantes. Hoje, o nosso foco está no livro Accountability, a evolução da responsabilidade pessoal nas empresas, do João Cordeiro. Opa, olá. Olha, o título pode parecer bem corporativo, né? Mas o próprio autor ele diz que serve para todo mundo, para pais, professores, enfim, qualquer pessoa que lidera mesmo sem um cargo formal. Exato. E o termo central, accountability, confesso, a gente não usa tanto essa palavra, né? Mas a atitude por trás dela, nossa, é muito poderosa. Então a ideia aqui é a gente entender melhor o que é isso, por que é importante e talvez como cultivar mais essa postura, sabe? Com certeza. É um material bem rico. Vamos mergulhar nisso. O livro ainda tem prefácio do Oscar Schmidt e apresentação do Amir Klink, né? Pessoas que com certeza entendem de assumir responsabilidade. Sem dúvida. E é legal começar já diferenciando como o Cordeiro faz. Accountability não é só responsabilidade no sentido de cumprir tarefa, né? Não é só o job description. Não mesmo. Ele trata como uma virtude moral, sabe? Uma atitude que vem de dentro, proativa, algo que você escolhe ter e desenvolver. Uma escolha. Isso. E o contraponto que ele traz é muito bom. A desaccountability. Essa sim, ele argumenta, parece que já nasce com a gente, né? Aquela habilidade, quase um talento, para achar culpados, para apontar o dedo para fora. A famosa mania de dar desculpa. Exato. Culpar o outro, culpar a situação, qualquer coisa. Parece que a gente nasce mestre nisso. Mas a accountability, essa postura de dono da situação, essa precisa ser aprendida, cultivada. Interessante essa inversão. A desculpa é fácil, a responsabilidade real dá trabalho. E como ele define essa tal de accountability pessoal na prática? A definição dele é bem direta, olha. Pegar a responsabilidade para si e gerar respostas com resultados positivos. Não é só dizer a culpa é minha, é ir além, é assumir a bronca de achar a solução. Ah, tá. Então não é só admitir o erro, é resolver. Exatamente. E ele quebra isso em 3 pontos principais. O primeiro é a proatividade. Não ficar esperando mandarem, sabe? Ou o problema explodir. É agir por conta própria, se antecipar. Entendi. Não ser reativo. Isso. O segundo ponto é a mão única. A ideia é que a prestação de contas flui de você para fora. Você sente que tem que entregar, que explicar, que resolver. Não fica esperando o mundo te dar satisfação ou as condições ideais aparecerem. Mão única. A responsabilidade parte de mim. Exato. E o terceiro é a humildade, que é reconhecer sua parte, né? Admitir o erro sem ficar se escondendo atrás de justificativas. Aquele orgulho que impede de dizer errei ou não sei, mas vou descobrir. Isso vai contra a accountability. Entendi. Proatividade, mão única, humildade. Faz sentido. E tem uma metáfora que eu achei ótima no livro para mostrar a diferença entre essa responsabilidade comum e accountability. Aquela da tia e da mãe cuidando de uma criança. Ah, sim. Essa metáfora é excelente, né? Deixa a coisa muito clara. A tia pode ser super responsável, seguir a listinha, dar o remédio na hora, ligar se tiver dúvida. A responsabilidade dela é real, mas vem de fora, foi delegada. Ela cumpre o protocolo. Exato. Agora, a mãe, o cuidado é intrínseco. Ela não precisa de um manual para saber o que fazer se o filho chorar, tiver febre. A ação nasce de um senso interno, assim, de compromisso total com o bem-estar da criança. É visceral, quase. Isso! A mãe não está só responsável. Ela é a responsável, no sentido mais fundo da palavra. Ela tem a accountability. E essa é a grande virada, né? A responsabilidade que transforma não é tarefa recebida, é postura assumida. Nossa, muito bom. Muda a chave interna mesmo. E isso bate de frente com o que você falou antes, a desculpability. Essa tendência de culpar os outros. O livro até cita o Homer Simpson, né? Exato. Aquela frase clássica, a culpa é minha e eu ponho em quem eu quiser. É uma piada, claro, mas reflete bem, né? reflete muito essa nossa tendência. E o Cordeiro descreve o que ele chama de ciclo de vítima. É um modelo bem interessante para entender como essa mentalidade funciona e prende a gente. Ciclo de vítima? Como funciona isso? A pessoa ouve uma crítica ou se depara com um problema, mas em vez de, sabe, ouvir para entender, ela já resiste, já pensa na defesa. A escuta não é real. O chefe, o colega,
O sistema, o governo, o clima, qualquer coisa serve para tirar o foco de si. Tira o corpo fora. Isso. E o resultado disso? Um sentimento de impotência, de ser pequeno, sabe? De que as coisas acontecem com ela e ela não pode fazer nada. E no fim, a pessoa fica passiva, cruza os braços, espera que alguém resolva. Ela acaba perpetuando o problema com a inação ou culpando os outros. Nossa, é um ciclo vicioso mesmo. Trava tudo. E ele até lista umas desculpas clássicas que os gestores ouvem, né? É quase um top 10 do que não fazer. Sim, coisas tipo, eu não sabia, ninguém me avisou, ué, mas sempre foi feito assim. Olha, a minha parte eu fiz. E a campeã de todas. Isso aí não é problema meu. Essa última é terrível. Imagino que a pessoa com uma accountability tem uma reação bem diferente nessas horas. Totalmente diferente. Em vez de fugir, a pessoa accountable pensa, ok, o e-mail não chegou. Como eu garanto que chegue da próxima vez? Ou como eu consigo a informação agora? Ou então, sempre foi feito assim. Será que não tem um jeito melhor? Muda a pergunta, né? Muda a pergunta. Minha parte eu fiz, mas travou lá na frente. O que nós podemos fazer para destravar? A mentalidade sai da defesa e vai para a construção. E não ter essa postura pode custar caro. O livro traz uns exemplos disso, né? Lembro de um caso de uma companhia aérea. Sim, são casos reais, ele só não cita os nomes. Esse da companhia aérea clássico do não é problema meu. Um músico vê o violão dele sendo jogado de qualquer jeito na pista. Ai, que dor. Pois é. Ele reclama com a comissária e a resposta é essa. Não é comigo. Resultado, o instrumento que era valioso quebra, a empresa ignora as reclamações dele por meses, aí o músico faz o quê? Compõe uma música, faz um clipe, contando o caso. E viraliza. Viraliza mundialmente no YouTube. Um desastre para a imagem da empresa, tudo por causa de uma única pessoa que disse, não é problema meu. Nossa, o custo da indiferença pode ser gigantesco, mostra como a atitude individual impacta o todo. E tinha outro caso também de uma empresa de energia, né? Isso. Esse mostra a ineficiência que a falta de senso de dono gera. Um cliente esquece de atualizar o cartão lá no débito automático, a luz é cortada, sem aviso. Putz. Mesmo ele pagando na hora, mostrando o comprovante, o funcionário segue a ordem de corte. Aí começa a novela para religar. Horas no telefone, promessa de prazo não cumprida, a desculpa clássica, o técnico esteve aí e não tinha ninguém. Ah, não. Mesmo com gente em casa esperando. Mesmo com gente esperando. E a campanha não funcionava, porque não tinha luz. Uma sequência de absurdos onde cada pessoa só seguiu o script. Ninguém assumia a responsabilidade de resolver de verdade o problema do cliente. Pura frustração, perda de tempo, de recurso. É o sistema falando mais alto que o bom senso. Esses exemplos negativos marcam, mas ele também traz o lado positivo, né? Como o caso do Gari que achou e devolveu o dinheiro. Sim, o José Sebastião Breta. Em 2006, achou mais de 12 mil reais no lixo de uma lotérica e fez questão de devolver. Disse que a consciência não deixava ficar com o dinheiro. Que exemplo. E o mais legal foi a reação da comunidade, né? Ficaram inspirados, fizeram uma vaquinha e arrecadaram o mesmo valor para ele. Isso é accountability na prática. Fazer o certo mesmo sem ninguém ver. Reforça a ideia do cordeiro. Achado não é roubado, mas também não é meu. É um senso de responsabilidade que vai além da obrigação. E essa postura, esse fazer o certo, parece ter uma ligação direta com o sucesso, né? O prefácio do Oscar Schmidt falando do apelido Mão Santa. Exatamente. O Oscar ficava irritado com o apelido. Por quê? Porque ignorava o principal. As horas e horas de treino, a repetição até a exaustão dos arremessos. Era o esforço, a dedicação, a accountability dele com o próprio desempenho que fazia a bola cair, não um dom divino. Era trabalho duro, não mágica. Puro trabalho duro. Outro exemplo que o Cordeiro usa é o do skatista Bobby Burnquist. Quando era criança, ele estava num time de handball que foi campeão, mas ele ficou no banco. E aí ele recusou a medalha. Sério? Sério. E decidiu ir para o skate, um esporte individual. A lógica dele era, se eu perder, a culpa é minha. Se eu ganhar, o mérito é todo meu. Essa busca por assumir 100% da responsabilidade pelo resultado, sem depender dos outros. É pireta no controle do próprio destino, né?
E essa ideia de que a atitude, o esforço superam até o talento ou a sorte é bem forte no livro. Com certeza. Cordeiro argumenta muito nessa linha. Ele até cita o estudo Thurman, uma pesquisa longa que acompanhou por décadas pessoas com QI altíssimo. E a conclusão foi surpreendente. O QI não era o principal fator de sucesso na vida adulta. Não era a inteligência. Não como fator isolado. Características como perseverança, consistência, motivação, que estão super ligadas a essa postura de assumir responsabilidade e não desistir, eram muito mais certeiras para prever quem ia se dar bem. Interessante. Ele até analisa o caso do Amaral Gurgel, dos carros Gurgel. Um cara genial, visionário, esforçado, mas que, na visão do autor, acabou falhando por não se adaptar às mudanças do mercado, como a abertura para importação. Talvez por uma dependência muito grande de fatores externos, como proteção do governo, entende? Entendi. Faltou jogo de cintura para mudar o rumo quando o cenário mudou. Exato. A lição é que essa capacidade de se adaptar e a atitude de segurar o leme são cruciais, não importa o talento inicial ou as circunstâncias. Faz sentido. E Cordeiro também diz que essa atitude não é tipo liga e desliga, né? Tem níveis diferentes. Isso. Ele propõe uma escala. São os 6 níveis de responsabilidade e accountability. Começa no nível 1, onde a pessoa assume só uns 10% da responsabilidade, culpa todo o resto, e ele associa isso a crianças mimadas ou adultos imaturos. O nível a culpa nunca é minha. Esse mesmo. E vai até o nível 6, que é assumir 100%. Mas o ponto-chave aqui não é decorar os níveis, é entender que existe uma gradação. E ele coloca o nível 5, assumir uns 80%, como o ideal para gente madura, eficiente, em situações normais do dia a dia. Ué, mas por que não 100% sempre? Não seria o melhor? É uma boa pergunta. Ele argumenta que assumir 100% o tempo todo pode não ser saudável. É bom em situações extremas, tipo sobrevivência, que você tem que ir além. Mas no cotidiano pode significar pegar para si responsabilidades que não são suas. Ah, tipo carregar o mundo nas costas. Exato. Ele dá o exemplo dos avós que sustentam filhos adultos já independentes financeiramente. Estão assumindo um fardo que não é mais deles, entende? Isso pode ser nível V, mas não é saudável para ninguém ali. Nossa, faz sentido essa visão. É contraintuitivo, mas faz sentido. E ele liga isso até com a história da humanidade, como a gente via responsabilidade. Sim. Ele faz um paralelo bem legal. Nas mitologias antigas, politeístas, sabe? Com um deus para cada coisa, a responsabilidade individual ficava meio diluída. Era sempre culpa do deus do mar, do deus do trovão. Tinha sempre alguém para culpar lá em cima. Pois é. Aí, com o monoteísmo, com a filosofia, começa a surgir mais forte a ideia do livre-arbítrio. A gente tem escolha e a gente é responsável por elas. Ele cita o Hércules. Depois de fazer algo terrível lá induzido por uma deusa, ele não pergunta quem fez isso comigo. Ele pergunta qual é o meu castigo. Ele assume a responsabilidade pelo ato, mesmo que a causa original não tenha sido dele. Ele separa a ação da intenção, digamos. Isso. E tem a metáfora dos vasos comunicantes. Quanto mais gente dividindo uma tarefa ou responsabilidade, menor a chance de alguém realmente assumir. Pensa num trabalho em grupo de escola. Sempre sobra para um ou dois. Ou numa emergência na rua com muita gente olhando. Todo mundo acha que o outro vai fazer. A síndrome do espectador. Se todo mundo é responsável, no fundo, ninguém é. Mas a boa notícia, pelo que eu entendi do livro, é que essa postura de accountability pode ser desenvolvida, né? A gente não está preso num nível ou numa mentalidade. Exatamente. O Cordeiro bate muito nessa tecla. Accountability é uma habilidade. Pode ser aprendida, pode ser cultivada. Ele fala de desenvolvimento ativo, tipo você se esforça, supera desafios, ou passivo, que é pela influência de exemplos, pais, líderes, a cultura da empresa. Ver os outros agindo de forma accountable nos inspira. Inspira e ensina. Ele usa um exemplo bem forte. 2 irmãs que ficaram órfãos, perderam tudo. Mesma tragédia, mesma origem, mas as respostas foram opostas. Uma, a Tânia, assumiu a responsabilidade, foi trabalhar, estudar, construir a vida dela. Tomou as rédeas. Tomou as rédeas. A outra, a Rita, entrou naquele ciclo da vítima que a gente falou. Ficou dependendo da mãe, reclamando da sorte, adiando a própria vida. Mesma situação inicial,
mas as escolhas, a postura de cada uma, levaram para caminhos totalmente diferentes. Isso mostra o poder que a gente tem sobre a nossa própria história. Poxa, essa história das irmãs é impactante. Mostra como a narrativa que a gente cria para nós mesmos sobre as dificuldades faz toda a diferença. E como as empresas ou até as famílias podem ajudar as pessoas a serem mais accountables. O livro fala muito de feedback e transparência, né? Sim, esses são pontos-chave para criar um ambiente onde a accountability consiga florescer. Cordeiro compara o feedback honesto, bem intencionado, com água para a planta. É essencial para o crescimento. Uma analogia boa. Muito boa. Ele contrasta a cultura fechada, onde tem muita formalidade, medo de errar, aquele jogo de cintura, sabe? E o feedback ou não existe ou é vago, com a cultura transparente. E como é essa cultura transparente? Nela, tem mais franqueza. O erro é visto como chance de aprender. O conflito de ideias é saudável. O foco é no problema, não na pessoa, né? E as pessoas realmente agradecem por receberem informações que ajudem elas a melhorar. Criar essa segurança psicológica é fundamental para que as pessoas se sintam à vontade para assumir riscos, responsabilidades e até admitir falhas sem medo de retaliação. Entendi. Não basta só falar de accountability, tem que ter um ambiente que permita isso. E imagino que não seja só um ambiente. As pessoas também precisam aprender a dar e receber esse feedback, certo? Com certeza. É uma via de mão dupla. Quem dá o feedback precisa se preparar, né? Ser específico, focar no comportamento que viu, no impacto daquilo, sem julgar a pessoa. E, idealmente, se oferecer para ajudar a encontrar uma solução junto. Não é só apontar o dedo. De jeito nenhum. E quem recebe? Bom, precisa daquela humildade que a gente falou, ouvir de verdade, controlar a vontade de se defender logo de cara, tentar entender o ponto de vista do outro. E, se o feedback fizer sentido, mostrar que está disposto a pensar sobre aquilo e, quem sabe, mudar. É um processo que exige maturidade dos dois lados, com o objetivo de crescer junto. É um desafio, mas parece que vale a pena. E para fechar esse ciclo todo, o Cordeiro faz uma conexão que me surpreendeu um pouco. Ele liga tudo isso com felicidade, com bem-estar. Como assim? Essa conexão é bem poderosa, está no final do livro. Ele usa pesquisas da psicologia positiva, tipo as do Ed Diener, do Csikszentmihalyi, que basicamente dizem o seguinte: a nossa felicidade depende mais ou menos 50% da nossa genética, aquele nosso nível base de felicidade, sabe? O set point. Isso. Uns 10% vem das circunstâncias externas, dinheiro, saúde, onde a gente mora. Só 10%? É, surpreendente, né? E os 40% restantes, esses dependem das nossas ações e atitudes intencionais. É aí que a accountability entra com tudo. Ah, então a ideia é que, sendo mais accountables, a gente está mexendo nesses 40% que estão no nosso controle. Exatamente. Assumir a responsabilidade pelas nossas reações aos eventos, mesmo os ruins. Fazer escolhas conscientes, alinhadas com o que é importante para a gente. Cultivar a resiliência. Ele até cita a Dorina Noel, que ficou cega jovem e transformou a dificuldade dela numa causa enorme, criando a Fundação Dorina Noel para cegos. Que exemplo incrível de resiliência. Demais. E também buscar ativamente conexões com outras pessoas, em vez de ficar esperando. Focar em metas internas, tipo crescimento pessoal, ajudar os outros, que dão uma satisfação mais profunda e duradoura do que só correr atrás de meta externa, como dinheiro ou status. A postura accountable, no fundo, coloca a gente no comando, focando no que a gente pode influenciar. E isso, segundo essas pesquisas, impacta diretamente nosso nível de felicidade. Que perspectiva interessante. Quer dizer, focar no que a gente controla, nossas ações, nossas reações, não só melhora o resultado prático, mas também o bem-estar. Bom, então, resumindo bem rápido, a accountability, como o João Cordeiro apresenta, é essa virtude moral ativa, uma escolha de assumir a responsabilidade interna pelos resultados, agindo com proatividade, humildade. Isso. É o contrário da cultura da desculpa, do ciclo de vítima, tá ligada ao sucesso porque valoriza esforço, adaptação e até a felicidade porque nos foca naqueles 40% da vida que a gente pode de fato moldar. A pergunta muda de quem errou para o que eu posso fazer para contribuir. Síntese perfeita. E para deixar uma coisa para pensar, Cordeiro sugere um exercício no final.
Criar um slogan pessoal baseado nos pilares da accountability indivíduo, sobrevivência, ambição, responsabilidade social. Talvez o ponto de partida seja mais simples, né? Pensar qual pequena mudança de atitude ou qual pergunta tipo essa, o que eu posso fazer a respeito? Cada um pode começar a praticar hoje, depois dessa nossa conversa. Fica aí a reflexão. Excelente provocação final. Bom, agradecemos muito a companhia de quem nos ouviu nessa análise das ideias do livro Accountability de João Cordeiro. Esperamos que tenha sido útil, que tenha inspirado alguma coisa. Até a próxima! Até a próxima.